mensagem é: o que ele faria? O que ele faria? O texto bíblico é o mesmo que foi lido na leitura devocional. E nós vamos repetir essa leitura mais uma vez. Eu estou lendo aqui na NAA, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 8. Que assim nos diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos servos humanos, aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que ele faria? Em 1896, foi escrito um famoso livro com o título Em Seus Passos, o que faria Jesus? Escrito por Charles M. Sheldon. Esse livro tornou-se rapidamente um sucesso mundial, com mais de 50 milhões de exemplares vendidos. Hoje, mais de um século passado, leitores de todo o mundo continuam a se surpreender com o desafio desse livro. O livro conta a história de um pastor norte-americano que é preocupado com a sua igreja, com a frieza da igreja, com as atitudes e a sua própria postura. Ele resolve desafiar a igreja para que em cada atitude, em cada passo a ser dado, em cada ação, pudesse fazer a pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? E esse desafio feito à igreja fez efeito na sua vida, na comunidade eclesiástica e estendeu à comunidade social, à cidade. Por isso tornou-se grande sucesso, escrevendo um livro também que trouxe essa mensagem ao mundo inteiro. Enquanto o desafio estava acontecendo, estava sendo feito, coisas extraordinárias iam acontecendo na vida de cada membro da comunidade e, consequentemente, da igreja, influenciando a sociedade. Porque a igreja, quando ela está aos pés do Senhor Jesus, quando ela está buscando a comunhão com Deus, quando ela está vivendo para Deus, não há como não influenciar a sociedade. E principalmente aqueles que estão mais próximos de nós, que veem a nossa vida, que analisam o nosso viver, o nosso proceder, que observam a nossa vida muito mais do que nós imaginamos que somos observados. Porque muitas vezes nós não pensamos que somos vistos, que alguém nos observa. Mas somos mais observados do que possamos imaginar, pode estar certo disso. Que há muita gente que nós nem pensamos, estão de olho em nós. E esta igreja, à medida que foi aceitando o desafio de se colocar diante de Jesus em cada decisão a tomar e perguntar o que faria Jesus no meu lugar. Isso mudou a vida individual e coletiva daquela igreja e influenciou, consequentemente, a cidade. No início dos anos 2000, esse livro foi reeditado no Brasil e nos Estados Unidos. E novamente causou um impacto muito grande
aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos. Não como antes, mas causou impacto também. O livro traz uma abordagem prática para que nós lembremos de que nós precisamos ter uma vida santificada, uma vida consagrada ao Senhor. E está longe de ser pieguice, de ser aquela vida religiosa de apego, não. É uma vida de devoção, de entrega consciente. Uma vida de busca de comunhão com Deus de forma leve, espontânea, consciente. Nesse mês de agosto, como eu falei, os nossos jovens estão trabalhando, levando a proposta, levando a refletir sobre quem é Jesus, quem Ele é. Já ouvimos mensagem aqui sobre esse tema. Também refletindo sobre quem nós somos, à luz do que Ele é. Quem sou eu, quem é você, à luz do que é Jesus? Como nós estamos imitando Jesus? E também, quem seremos com Ele na eternidade? No próximo final de semana nós teremos nosso congresso jovem. Estaremos refletindo sobre quem seremos com Ele na eternidade. É um momento de reflexão, o momento em que nós vivemos hoje nos chama a atenção para pensarmos seriamente sobre a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Quem nós somos em verdade. Por isso que nesta manhã refleti com a igreja o tema o verdadeiro cristão, as características, marcas características do verdadeiro cristão. Porque mais do que nunca precisamos olhar para nós mesmos e nos questionarmos sobre quem nós somos nesta época tão desafiadora, em que o mundo cada vez mais se perde e nós precisamos ser verdadeiramente luz do mundo. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo exorta-os a terem o mesmo sentimento que houve em Cristo. Observe que Paulo não está dizendo nós imitarmos. Nesse momento, ele está dizendo para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, adotarmos, termos a mesma postura que teve o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro está que nós não podemos ser igual a Jesus, não há como ter o sentimento igual, agir igual a Ele, sermos como Jesus, não podemos. Nós somos pecadores, Jesus jamais pecou. 1 Pedro 2,22 nós lemos, Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. O contrário, nós somos míseros pecadores, falhos, mas nós podemos buscar imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós poderemos imitá-lo no proceder, nós poderemos adotar princípios que dirijam a nossa vida. E em tudo devemos andar como ele andou. O apóstolo João diz em 1 João, capítulo 2, versículo 6, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Você diz que é salvo em Cristo, que é uma nova criatura em Cristo, que é uma vida que almeja o céu, que almeja o lar celestial. Você precisa seguir os passos de Jesus. Precisa andar como Cristo andou. Imaginar que o que Jesus faria é impossível. Como Jesus faria é impossível. Mas nós podemos usar como parâmetro o que ele fez, como ele agiu diante de circunstâncias iguais às que nós enfrentamos no dia a dia. Como foi o comportamento de Jesus? Como ele agiu dessa maneira? E como eu posso imitá-lo? Daí a pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Mas eu preciso também conhecer a Bíblia para saber como Jesus agiu em circunstâncias como esta. Nós poderíamos analisar três maneiras aqui que mostram o que Jesus faria. Primeiro,
o que Jesus fez em circunstâncias semelhantes às que enfrentamos? Que exemplo ele deixou? Que ensino nos deixou quando ele se deparou com circunstâncias dessa natureza? Jesus passou por experiências semelhantes às nossas e o procedimento dele serve para nos guiar. Lembra daquele episódio quando Jesus, depois de cear, cingiu a toalha, chamou os discípulos, lavou os pés dos discípulos. Na Palestina, cidades, estradas empoeiradas, era comum os anfitriões lavarem os pés dos seus hóspedes. E Jesus chama os discípulos e Pedro diz: a mim não, Senhor. Como que o Senhor vai... Bom, Pedro, se eu não lavar os teus pés, não terá parte comigo. Aí Pedro cai na real e diz: não somente os pés, mas as mãos também, a cabeça, o rosto, lava, Senhor. Jesus faz isso e depois, quando ele termina esse momento, ele se vira aos seus discípulos e diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Qual é o exemplo que Jesus nos dá aqui no momento em que nós podemos adotar uma postura de orgulho ou de humildade? Quando o nosso ego se eleva e nós queremos mostrar qualidades que muitas vezes não temos, achamos ter. O orgulho se torna mais forte e quer nos ensoberbecer. Então paramos, o que Jesus faria no meu lugar? O que ele fez? Ele mostrou humildade. Ele era o mestre. Lavou os pés dos seus discípulos. E ele diz: façam isso também. Não é que nós agora vamos viver lavando os pés dos outros. Não é isto. A lição é que, em qualquer que seja a circunstância, a humildade faz bem. Qualquer que seja a circunstância, pense com moderação. Tenha o sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não sejam orgulhosos. O apóstolo Pedro, ele também baseado no ensino de Jesus, ele deixou uma lição no capítulo 2, versículo 21 de 1 Pedro, ele diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Quando nós nos deparamos com sofrimentos e muitas vezes nos desesperamos, nos angustiamos, reclamamos, lamentamos da vida, qual foi o exemplo que Jesus nos deixou? Exemplo de resignação, exemplo de submissão ao Pai, exemplo de resiliência, força, coragem nas lutas. Então, quando estivermos passando por duras provas, por situações complicadas, difíceis, olhemos para Jesus. Como foi que ele agiu diante das provas pelas quais passou? O que Jesus faria em seu lugar? Ele agiria com clareza diante da circunstância, com resignação, com coragem para superar. No Getsêmani, em extrema angústia, Jesus deixa um exemplo de obediência. Ele ora por 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabia que ele tinha vindo com essa missão de morrer por mim, por você, pelo mundo inteiro. Mas como ele era Deus, também era homem. 100% Deus, 100% homem. E como homem, ele estava sentindo a dor. E principalmente naquele momento quando o meu pecado, o seu pecado estava sobre ele. Ele estava sofrendo angústia, não dele mesmo, mas o pecado que assola a humanidade. Ele estava ali sofrendo angústia antecipada da cruz que ele iria enfrentar dentro de poucas horas.
E então ele clama por 3 vezes: Pai, se possível, mas eu sei que eu vim para essa hora. E no final ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É a tua vontade que prevalece, não a minha vontade. É a tua vontade. Muitas vezes, no meio de lutas, de provas, precisamos entender também por quê ou para que Deus está permitindo que eu passe por essa prova. O que Deus quer trabalhar na minha vida. O que Deus quer melhorar na minha vida. Queridos, as provações são meios pelos quais Deus trabalha a nossa vida. A tentação é do diabo. O objetivo, nos destruir. Quando somos tentados pelo inimigo, seja qual for a tentação, do orgulho, da vaidade, da presunção, dos vícios da carne, seja qual for a tentação, ela vem do inimigo para destruir a nossa vida. Mas quando vem as provações, elas são para fortalecer a nossa fé. Deus quer trabalhar de alguma maneira a nossa vida, para que aprendamos a confiar nele, sermos fortalecidos, estarmos certos de que não estamos sós, e que temos um Deus eterno que cuida de nós. Então tenhamos resignação: Senhor, não seja o que eu quero, é o que tu queres, porque eu sei que o Senhor quer fazer algo na minha vida. Uma segunda atitude de Jesus, o que Jesus falou sobre aquele assunto que eu estou em dúvida, aquela questão que eu quero resolver, como Jesus agiu, o que ele falou, o que eu posso aprender agora e fazer. Jesus condenou a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época, que diziam uma coisa e faziam outra. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcro caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Eram doutores da lei, mestres da lei, conhecedores da lei. Conheciam tudo de lei. Nada conheciam sobre Jesus e a intimidade e salvação com ele. Jesus diz: hipócritas. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Muitas vezes, sem perceber, nós agimos tal qual os fariseus, de forma hipócrita. Faz de conta que eu sou assim, mas não sou. Dá a impressão que eu sou super espiritual, mas na verdade carnalidade pura. Então é o momento de uma reflexão e dizer como Jesus agiria comigo nesta hora. Ele pode estar agindo comigo à semelhança de como agiu com os fariseus na sua época. A lição clara é agirmos com sinceridade. Filipenses 2,5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Procure imitar seu Senhor. Os homens podem se contradizer em suas palavras e atos, porque são humanos, somos humanos, contraditórios. Mas lembremos que Jesus nunca falha, e em sua palavra nós podemos confiar verdadeiramente. Ele é Deus, e as palavras dele concordam plenamente com os seus atos. O que ele diz, ele faz. Hebreus capítulo 1, versículo 2, a segunda parte diz: mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Quando Jesus ensina a agir, é porque ele já agiu dessa maneira. E ele tem o que nos ensinar. Aprendamos do Mestre. Quando aprendemos de Jesus, nós temos uma vida digna dos céus. Em terceiro lugar, precisamos ver o que Jesus mandou outros falarem sobre aquele assunto. Por exemplo, antes de voltar ao céu, Jesus deixou aos homens a responsabilidade de continuar os seus ensinamentos. Eu vejo muitas pessoas questionando por que esse negócio de missões, por que gastar dinheiro. Um dia desse eu ouvi uma crítica sobre 2 carretas missionárias que tem a Junta de Missões Nacionais. Fez igual aqueles discípulos e os fariseus que estavam com eles, quando a mulher ungiu os pés de Jesus. Poderia com esse dinheiro comprar tantas coisas para os pobres, um estrago, derramando um vidro, um bálsamo precioso deste, poderia alimentar tantos pobres. Eu vi alguém dizer, com esse dinheiro, comprando 2 carretas dessa, somente a primeira carreta, poderia se comprar, e aí falou um monte de bobagem lá, ao invés disso. Mas essas carretas têm alcançado tanta gente, meus queridos. É um ambulatório ambulante, é uma enfermaria ambulante. E as 2 carretas foram para o Rio Grande do Sul, atender ali na enchente, ficaram ali mais de um mês, atendendo vidas. Atendendo vidas. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Por que enviar missionários? Porque é ordem do Senhor. Porque ele orientou que assim fizesse. Por que campanha missionária? 1º de setembro vamos lançar a nossa campanha missionária. Por quê? Porque Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Porque nós podemos contribuir, sim, para que vidas sejam alcançadas. Jesus ensinou, mandou fazer. Por que fazemos? Porque Ele mandou. Tantos questionamentos nós temos. Por que isso? Olhe para Jesus. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Os apóstolos entenderam bem a importância de se limitarem à vontade de Deus em tudo que falaram. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. 1 Pedro 4:11. Pela manhã eu falei sobre quem nós somos e o que fazemos neste mundo. Tudo o que nós falamos, tudo que nós fazemos aqui, queridos, tem como alcance final Deus. Seja bem ou seja mal, se nós fazemos o bem, glorificamos a Deus. Se nós fazemos o mal, ferimos a Deus, glorificamos Satanás. Por quê? Porque Deus não tem mãos neste mundo a não ser as nossas. Não tem inteligência nesse mundo a não ser a nossa. Não tem criatividade nesse mundo a não ser a nossa. Não tem bondade nesse mundo a não ser através de nós. Não tem maldade nesse mundo a não ser através de nós. Tenhamos consciência disso no nosso agir. O apóstolo Pedro está dizendo nesse texto que nós lemos. Ele diz, se alguém fala, fala como quem transmite a palavra de Deus. O parâmetro que nos deixa. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. É Deus que dá essa força. De forma que em todas as coisas seja glorificado, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja o poder e a glória. Nós somos feitos para a glória de Deus.
O ser humano não foi feito para viver na lama do pecado, da desgraça do pecado, viver servindo a Satanás. Não. A Bíblia diz que o diabo não veio senão para matar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida, vida em abundância. É o desejo de Deus, e para isso mandou Jesus Cristo, para que tenhamos vida abundante. Vida que se manifesta em nossas ações para glorificar o nome do Senhor. Vida que pode ser vista através da sua vida, servindo ao Senhor com alegria. Eles escreveram também orientando aos cristãos como deveriam proceder. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Paulo diz: escrevo-lhe essas coisas, Timóteo, para que saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, foi escrita para ser a nossa bússola, para nos ensinar como proceder, nos mostrar o caminho do céu, o caminho da vida eterna, e também como agirmos nesse mundo enquanto não alcançamos a salvação eterna completa nos céus. Em Hebreus capítulo 2, versículo 3, nós vemos que as palavras transmitidas por essas testemunhas fazem parte do evangelho relevado pelo Senhor. Olha o que diz o escritor aos Hebreus: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Três coisas nos chamam a atenção nesse texto. Primeira, importante: como escaparemos se não atentarmos para a grande salvação anunciada primeiramente por Jesus Cristo, seguida pelos apóstolos, e que tem destino à vida eterna? Como nós alcançaremos a salvação se negligenciarmos essa dádiva preciosa do Senhor Jesus? Primeiramente anunciada pelo Senhor, e agora com a missão de cumprirmos o que Ele nos deixou, para que vidas sejam transformadas. Todos os livros do Novo Testamento fazem parte desta bússola sagrada que nos orienta. A palavra de Deus, que é o livro mais vendido no mundo, mas também o livro mais desprezado. Porque muitos têm Bíblia só para dizer que tem a Bíblia, mas jamais a abre para uma leitura e uma reflexão. Concluindo, queridos, os verdadeiros discípulos de Jesus andam nos passos do seu Senhor. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. Jesus nos deixou o exemplo perfeito a ser imitado. 1 Pedro 2,21, a parte B e o versículo 22 diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam seus passos. Ele enfrentou as mesmas tentações que nós encaramos hoje, mas nunca caiu no pecado. Hebreus 4,15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Você acha que você está sofrendo muito ou que já sofreu muito? Você gostaria de estar na pele de Jesus? E sofrer o que Jesus sofreu? Você gostaria de ser tentado no deserto da maneira como ele foi? Você gostaria de, durante os 3 anos de ministério, ser perseguido pelos fariseus da maneira como foi? Ser traído, levado à cruz, humilhado,
ser cravado na cruz, zombado de toda forma, coroa de espinho ferindo a sua cabeça. E você ainda diz que sofre muito nessa vida? Mas o escritor aos Hebreus diz que nós temos esse sumo sacerdote que sofreu tudo, passou por todo tipo de tentação, mas não pecou. Como nós podemos agir diante do pecado? Agindo como Jesus, tendo resignação, fugindo da tentação, resistindo ao diabo, para que ele fuja de nós. Muita gente fica tentando a tentação, fica buscando tentação, e depois não sabe por que cai. Uma vez entendidos esses princípios, nós podemos aplicar esses desafios da nossa vida. O que você faria se alguém pedisse para colocar seu emprego acima do seu serviço espiritual? Vou pisar no calo de alguns agora aqui. Muita gente que justifica a ausência nos cultos por causa do trabalho. Pastor, eu sou obrigado a trabalhar. Se não trabalhar, eu já ouvi uma vez um crente, quer dizer, aquele cristão que pensa que é verdadeiro, mas é falso, dizendo o seguinte: se eu não trabalhar, eu que espere Deus colocar a comida na minha mesa. Pelos frutos se conhece, né? Mas tem muita gente que usa o trabalho para justificar. Permita-me contar uma ilustração aqui, uma história que eu já contei no púlpito, mas eu falo porque essa história me marcou demais. Eu realizei conferência evangelística numa igreja em Campos, no Rio de Janeiro. E me hospedei na casa de um jovem diácono. Ele era jovem e há pouco tempo também estava no diaconato. E ele compartilhou comigo uma experiência que me marcou. Ele era novo convertido, não tinha muito tempo de conversão. Mas quando ele se converteu, ele era feirante. E a sua maior renda era no domingo. A sua clientela era no domingo. O lugar onde ele estava era estratégico. E quando ele se converteu, ele começou a se inquietar porque ele não poderia estar na igreja no domingo pela manhã. Ele tinha que trabalhar. E então ele chegou para o pastor e disse: pastor, olha a minha situação. Eu estou em crise agora, o que eu faço? E o pastor, muito amigo, disse: é o seu trabalho. Não tem problema nenhum. É o seu trabalho. Você tem razão. Pastor, mas não é meu trabalho, mas eu estou inquieto. Não, minha consciência não me permite. É o dia do Senhor, é o dia de adorar ao Senhor, é o dia de estar na casa do Senhor, é o dia de estar presente com os meus irmãos, adorando ao Senhor. Eu estou perdendo isso, pastor. Eu não estou suportando. O pastor orou com ele, não teve mais o que dizer, e ele foi embora. Passado alguns domingos, ele procura o pastor e diz: pastor, tomei a minha decisão. Não vou mais trabalhar no domingo. Eu, inclusive, mudei de lugar porque no sábado só teria que ir mais longe ainda no outro lugar para poder trabalhar lá. E eu me mudei para lá. E como eu vou começar a comecei a trabalhar no sábado, porque domingo eu quero estar na casa do meu Deus, eu quero estar adorando. E ele usou o Salmo 84, 118, 10, que diz: mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu quero estar na tua casa, Senhor. E assim ele fez. Meses depois, seus clientes começaram a procurá-lo na feira no domingo e foram informados que ele estava em outro lugar. E os clientes, ao invés de ir no domingo para comprar, começaram a ir no sábado, lá onde ele se encontrava. E ele passou a vender mais do que vendia antes. E aí você pode dizer: pastor, quer dizer que então eu tenho que fazer como ele fez? Não, você tem que fazer como você deve fazer diante do Senhor e como Jesus faria no seu lugar. Jesus apoiaria você estar em casa fazendo seu serviço particular ou estar mesmo no seu serviço onde você trabalha?
Você aceitaria o desafio de perder o emprego por amor a Jesus? Tem muita gente, queridos, muitos cristãos, que se corrompem no trabalho ou se deixam corromper para não perder o emprego. Não, mas é o patrão que faz isso, não sou eu. É o patrão que faz isso, mas você é conivente com o seu patrão. Mas se eu perder o emprego aqui, como é que Deus vai te abrir porta, vai te dar outro emprego? Onde está a sua fé? Onde está o seu relacionamento com Deus? Onde está a sua confiança em Deus? O que Jesus faria no seu lugar? Ele se deixaria corromper para não perder o emprego? O que Jesus faria no seu lugar? Deixaria de cultuar a Deus para fazer qualquer obra sua? Você tem que fazer. O que Jesus faria se você fosse tentado a deixar o culto por causa de um lazer, no momento de culto? Não, porque eu estou muito cansado durante a semana, eu vou para a fazenda, para a chácara, não sei mais o que lá, eu vou sair um pouco com a família. E quem foi que disse que a família é prioridade diante de Deus? Espera aí, pastor, mas a família, quem foi que disse? A sua família pode ser empecilho para o seu relacionamento com Deus, ao invés de ser bênção. Seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, pode ser empecilho para você ter uma vida cristã autêntica. Deus é primeiro lugar. Deus é primeiro lugar. Se você não coloca Deus em primeiro lugar, Jesus, certa feita, chegaram os familiares de Jesus, a mãe, irmãos de Jesus, Jesus estava pregando lá, ensinando a multidão, e alguém chegou, olha, tua família chegou aí. Ah, deixa eu dar atenção à minha família. Não. Jesus disse, quem são minha família? São que ouvem a minha voz e me obedecem. Ah, mas Jesus desprezou a família. Não. O que Jesus quis ensinar ali, que tem tempo para tudo. Para todo propósito debaixo dos céus. Dia de culto na igreja é dia de cultuar a Deus com a igreja. E não dia de eu dar lugar ao meu lazer, ao meu prazer e por tudo mais, porque aí a família tem que escolher outro dia na semana. Domingo não é seu dia para isso. Eu tenho muita coisa mais para falar, mas o tempo não permite, vamos parar por aqui mesmo. Mas você é bastante inteligente para analisar e poder perceber como Jesus agiu nesta decisão que eu preciso tomar. Qual foi a atitude de Jesus? Como ele faria agora no meu lugar? Sabe de uma coisa? Uma das orações mais difíceis, já falei isso também, como é o mês dos jovens, eu vou falar. Uma das orações mais difíceis é o namorado, noiva, noiva, se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, se não for a tua vontade, esse casamento, interrompa agora, antes que se concretize. Você jovem, teria coragem de fazer essa oração? Ô, Júlio, você fez essa oração antes de casar, Júlio? Teve coragem de fazer isso? Entendeu? Porque, veja bem, e alguém ainda diz o seguinte, se eu fizer, e se Deus disser não? É porque Deus tem algo melhor para você. E aí vai depender o quê? De você crer. Porque muitas vezes você pensa, isso aqui é o melhor para mim. Não. Deus tem algo melhor para você. Muitas vezes você perde por quê? Porque não tem coragem de confiar na palavra de Deus. Então esse é o momento de dizer como Jesus agiria no meu lugar. O que ele faria? Como ele agiu? Qual o exemplo que ele me deixou? O que é prioridade nesse momento? O que é prioridade na minha vida? O que é prioridade nessa decisão que eu estou querendo tomar? O que é prioridade nesse momento de culto a Deus? O que é prioridade para mim? Em nome de Jesus. Você quer ter uma vida feliz? Você quer ter uma vida em que você tenha paz? Entregue o seu caminho verdadeiramente ao Senhor.
Confie plenamente nele. O restante ele vai fazer. O demais ele fará. Confie. Creia. Desenvolva a fé. Desenvolva a capacidade de descansar no Senhor. Para de aflição, para de angústia, para de incredulidade. Aprenda a confiar no Senhor. E você vai entender a direção do Senhor na sua vida. E você vai saber como tomar a decisão acertada. Como sentir o que é o melhor para a sua vida. Deus em Cristo nos abençoe e nos faça compreender essas questões que parecem tão complicadas, mas que são tão simples quando nós as entregamos ao Senhor. Curva-se a fronte, vamos orar. Pai, aplica a tua palavra aos nossos corações. Faz-nos entender princípios salutares da tua palavra. Princípios que nos fazem entender como é bom pertencermos a Jesus. Ó Pai, que ao sairmos daqui nessa noite, nós possamos refletir em nossas ações e nossas atitudes. Possamos perceber em que estamos acertando ou errando. E que coloquemos a nossa vida à luz dos ensinamentos do Senhor. E possamos agir como o Senhor agiu. Em seus passos, o que faria Jesus? Em meus passos, o que faria Jesus? Em nossos passos, como ele agiria? Abençoa-nos, ó Deus. Nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.